Olá, comandantes, bem-vindos a bordo do novo barra velho Boeing 247D, feito pela Wing 42. Bem, que qualidade que é este avião. Eu já vou explicar tudo. Deixa-me agradecer à Descarbonizar.pt que nos apoia aqui, se quiserem melhores desempenhos e menores consumos no vosso automóvel. Descarbonizar.pt, o seu motor no seu melhor, e também a todos os membros do posto de comando que tornam estes vídeos possíveis. Portanto, um grande abraço e um grande obrigado a todos eles. Este avião aqui, vamos cá para fora, e eu podia falar o vídeo todo sobre a história do avião, porque é um avião muito importante do ponto de vista histórico. Pode-se dizer que é o avião que fez da Boeing o que a Boeing é deles, é também considerado o primeiro airliner moderno, mas claro, moderno entre aspas, não é? Isto moderno tem pouca coisa, só que era uma revolução em relação aos aviões de passageiros que havia antes dele, como era o caso do Ford de 3 motores e daquele Fokker também que saiu há pouco tempo ao Flight Simulator. Este aqui só tem 2 motores e ainda hoje nós usamos uma configuração bastante parecida a esta, com 2 motores e a cabine aqui. Portanto, foi um avião também que inspirou muitos outros aviões que vieram logo a seguir, e também por causa disso é que ele não teve assim tantas vendas. Depois logo a seguir este veio o Lockheed, como é que se chama? Lockheed, aquele da Amelia Earhart, que também temos para o Flight Simulator, e também veio depois o Beechcraft 18, também um avião esteticamente semelhante, e que teve, esse sim, foi um campeão de vendas. Depois, pouco tempo depois, saiu o Douglas DC-3, que também foi uma pequena revolução em termos tecnológicos, que veio monopolizar o mercado. Este avião é muito interessante e eu tenho que dizer uma coisa. Este avião, na página do desenvolvedor, que é wing42.com, custa 17 euros. 17 euros, ok? Portanto, não há nenhum avião que eu conheça que faça o que este faz que custe pelo menos o dobro, ok? E vocês já vão ver tudo o que ele faz e é fascinante mesmo. Portanto, daqui a filosofia da empresa que fez isto foi: vamos vender mais e vamos vender a preços mais baixos. E eu acho que nós temos que agradecer a desenvolvedores que pensam assim. Portanto, se quiserem apoiar, vão lá ao site dele, custa apenas 17 euros. Mesmo no Sim Market está super acessível a 21 euros. Portanto, epá, e o que vocês conseguem aqui é fenomenal. Uma das grandes dificuldades que toda a gente tem é começar os motores, e também eu passei os primeiros dias a tentar aprender como é que isto funcionava e agora já sei, portanto eu vou fazer também um pequeno tutorial sobre como começar os motores. E primeiro deixem-me só mostrar aqui as animações. Aliás,
Eu depois aí em baixo, se vocês quiserem saltar para o começo dos motores, vou pôr um pequeno índice, porque eu agora queria vos mostrar como é que ele está por fora e por dentro, antes da gente fazer aqui um pequeno voo. Portanto, vamos sacar aqui desta câmara. E lá à primeira vista até parece que a pintura está básica, não é tudo em vermelho, mas depois, olhem aqui, não sei se sabem para ver no YouTube, nota-se aqui o pequeno desgaste na pintura, todos os pequenos detalhes ficaram aqui em termos de cá para trás dos pneus, não é? Também está tudo muito fixe, está aqui agora a relva, tudo aqui modelado aqui para dentro, não é? Até coisas que a gente se calhar nem ligava, mas está aqui aqueles fiozinhos que eu julgo que são do radar, mas corrijam-me se eu estiver enganado. Aqui depois também temos os motores e olha só a beleza disto, desde a parte da tinta que não está a 100%, não é? Está muito, muito realista. E depois não é só isto, não é? Depois se formos aqui para dentro, nós temos aqui tudo modelado, inclusivamente a casa de banho, com porta a abrir e a fechar. Desculpem lá. Temos aqui a casa de banho, não é? Que eu há bocado fui ali a um restaurante um bocado manhoso. Já tive que vir aqui antes do voo. E temos também a bagagem. Ok, e voltando aqui para dentro. Eu vou-vos mostrar esta prancheta que faz várias coisas. Aqui nesta página, isto é muito importante. Quando vocês começam o avião, ele pode estar sem combustível nenhum. Portanto, aqui neste magenta, lá o que é o roxo, o que é, temos o combustível, asa esquerda, e depois aqui temos asa direita e o auxiliar, que é um bocado estranho, mas é assim. Portanto, vocês aqui podem pôr mais combustível se quiserem. Aqui temos o óleo, que já está no máximo, tanto no motor direito como no esquerdo. E depois temos aqui atrás e aqui à frente temos a bagagem, não é? E eu posso pôr, por exemplo, aqui 50 kg, ou vá, 75 kg atrás e depois para equilibrar mais 50 à frente. E depois podemos pôr também alguns passageiros. Vamos pôr aqui o 3, o 2, o 7 e o 8. Pronto. Vamos fazer isto. E agora vamos pedir. Nós temos 3 staffs, um mecânico e 2, o que eles chamam de rampies, que é tipos que pronto, ajudam a carregar o avião. E eles vão fazer, vocês clicam aqui Make It So, portanto, para fazer isto tudo acontecer, que vocês escolheram, Make It So, e eles vão começar a fazer. E demora tempo, não é? Eles vão começar a abrir estas coisas, vão começar a abrir aqui à frente também. Ó, já está, escadinha à frente, abre, e eles vão começar a pôr, olha ali. Estão a ver? Já temos aqui alguma bagagem. Eles vão pondo mais. Ó, está a aparecer mais. Abriram também isto aqui, não é? Para as pessoas entrar. Este aqui de trás ainda não estão. Porque eles ainda estão a carregar aqui. A frente já está carregada. Ele está a fechar. E vocês aqui por dentro vão vendo o que é que eles estão a fazer, não é? Tem aqui a percentagem. Olha, este está a pôr os passageiros. Faltam mais 8 tarefas. E o outro, pelos vistos, já acabou. Portanto, passageiros ainda estão a carregar. Aqui atrás que já está carregado, não sei. E os passageiros não dá para ver. Mas pronto, vocês sabem que eles estão a trabalhar. Ele ainda tem aqui muita coisa. Removing passenger stairs. Portanto, ele agora está a tirar as escadas. Se nós formos lá fora, ele vai retirá-las, vai fechar a porta. Muito, malta, muito bom. Enquanto ele faz isto está para abrir e fechar. E aqui também. Aqui dá para abrir e fechar. Ok, não está bem fechada. Agora está. Isto aqui também dá para abrir. E fechar. E agora trancar. Pronto, que é para isso não abrir durante o voo. O que é que ele está a fazer? Removing baggage cart. Onde é que ele está? Está ali. O carrinho das bagagens. Estão a ver aqui? Já está. Já está removido. Portanto, ele já fez tudo. Vamos começar o motor. Para começar o motor, nós vamos tirar aqui os wheel chocks, que é aquela parte que bloqueia as rodas. Estão a ver aqui mesmo em baixo. São os wheel chocks. Vamos dizer ele para retirar. Ele já está a retirar. E pronto. E esta é a parte do Engine Startup. E agora eu vou-vos dar aqui uma dica. Nesta parte a seguir, onde diz Simulation Settings, podem retirar aqui o Realistic Engine Start, porque, acreditem em mim, mesmo sem ser realístico,
isto já é difícil o suficiente, mas eu vou-vos mostrar como é que isto se faz. Portanto, para já tiramos daqui a prancheta, porque eu quero tirar também aqui o manche, e vamos fazer o primer. Vamos começar o esquerdo primeiro, e o primer é aqui, portanto agora está para o direito, nós vamos meter esta coisinha aqui para o esquerdo, esta aqui de baixo tem que estar no on, que é para a direita, ok, já está, e agora, isto é uma coisa que muita gente falha, primeiro pôr também os travões. Isto é uma coisa que muita gente falha, é que o primer vocês têm que puxar e depois empurrar devagarinho, ok, puxar, empurrar devagarinho, 2, puxar, não ficou bem, puxar, empurrar devagarinho, 3, eu vou fazer 4 vezes. 4, ok, portanto temos o primer daqui. Aqui temos o combustível, e para vocês saberem o combustível do avião têm que puxar aqui e depois largar. Isto diz-vos o combustível. Se quiserem ver o outro é a mesma coisa. Depois, aqui nesta janela, vocês têm que ter os magnetos para dentro. Este aqui está para dentro e estes dois para ambos, both. E normalmente convém vocês mexerem aqui. Mesmo que isto já apareça assim, eu já vi que convém tirar e pôr outra vez. Aqui no Engine Distributor vocês querem também em ambos, que é como ele está agora, mas mais uma vez convém mexerem e depois meterem outra vez em ambos. E aqui eu vou pôr para a esquerda. Já estava na esquerda, mas eu mexo sempre. Aqui vocês têm que ter isto para dentro, que é a bateria. Depois aqui o propeller, vocês querem os dois para a frente, não é? Depois aqui, este aqui é a mistura, vocês querem também para a frente. Ui, não é aquele. Mistura, eu consigo ver aqui a altitude a que estou a 2000 pés, portanto vamos pôr isto mesmo a 100%. Throttle, aceleradores, eles dizem 10%, mas não faz mal se puserem um bocadinho mais, vou pôr a 20%, ok? Que ajuda. Ok, pronto. Vamos trazer outra vez a prancheta. E agora é assim, eles têm que dar ali à manivela, que é este wind-up flywheel. Vocês podem fazer isto manualmente, mas eu prefiro mandar o ramp e fazer isto. Só que vocês têm que certificar que a pressão do combustível está pelo menos a 3, 5. Mais ou menos 3 e o 5. Portanto, agora está a 0. O 3 está mais ou menos aqui e o 5 está lá em cima. Portanto, para fazerem subir isto, vocês têm que dar à bomba. E esta bomba é esta aqui. Diz Fuel Wobble Pump. Vocês têm que dar. Estão a ver? E aquilo está a subir. Ok. Estão a ver? Está no 5. Agora vamos fazer o wind-up flywheel. E ele já está a fazer. Portanto, ele está a ir buscar a escada ainda. E agora já ali está a escada. Se vocês fizerem Ctrl 6, conseguem ver. Portanto, ele está aqui na escada e está ali a dar à bomba. Vamos fazer Ctrl 1 para vir cá para dentro novamente. Isto tem um barulho horrível. Horrivelmente alto. Vamos fechar a janela. E agora, a pressão baixou, estão a ver? Vocês têm que estar sempre de olho na pressão. Portanto, vamos dar-lhe aqui mais à bomba. Nós vamos dar à bomba muita vez. Já está ali. Agora, isto aqui aparece a verde. Vocês podem clicar já aqui para o motor trabalhar, começar a funcionar. Só que se começarem isto de cedo demais, isto é o que eu aprendi por experiência própria, a probabilidade do motor não começar é enorme. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar que isto chegue aos 100%. E enquanto isto não chega, eu vou andando à bomba para manter sempre isto ali perto dos 5. E depois, quando isto estiver perto dos 100%, eu vou carregar na parte verde, ok? Ok, estamos quase lá, 99, 100, vamos começar. Ele já começou, parece que não foi abaixo. Como é que estamos? As RPM estão aqui nas 10.000. Não, sim, nas 1.000, desculpa, isto é 1.000. A pressão do combustível já se está a manter por ela. Estão a ver? E aqui do óleo também. Uma coisa engraçada, vocês podem tocar aqui e é como se dessem um toquezinho no instrumento. Está muito giro. Okay. Dar aqui um bocadinho à bomba. Dar mais um bocadinho de acelerador. Mas parece que estamos lá. Portanto, depois também tem que ter cuidado para isto não ir acima dos 100 graus, o óleo. E isso depois nós vamos fazê-lo através dos RPMs e da pressão Manifold Pressure.
Ok. Bem, vamos começar então o outro motor. Para isso vamos ter que dar aqui primer novamente. Portanto, o primer agora para o motor direito. Vem atrás, vai à frente devagarinho. 2, 3, 4, ok? Isto para tirar a prancheta é aqui um bocadinho entre a madeira e a prancheta, senão isto não vem. Vamos fazer então wind up flywheel e vamos dar à manivela. Pronto, e aqui é a mesma coisa. E aí está, vamos pô-lo a trabalhar. Já o estou a ouvir a trabalhar. Ok, vamos tirar daqui então a prancheta. E uma coisa engraçada que este avião tem é que ele lembra-se do que é que aconteceu. Ele tem um programa feito mesmo pela Wing 42 e lembra-se o que é que aconteceu nos voos anteriores. Okay? Portanto, se vocês tratarem muito mal o motor e o que vocês fizeram vai ter impacto nos voos futuros. Uma coisa assim, é muito, muito completo. Enquanto, antes de descolarmos, nós temos que ir até à outra pista, deixem-me só mostrar-vos aqui muito rapidamente os instrumentos, porque eles estão numa disposição completamente diferente do que nós estamos habituados. Aqui temos a temperatura do ar, isto aqui é para ver se temos o trem de aterragem para cima ou para baixo, e o trem de aterragem avaria muita vez, portanto eu espero que avarie neste voo também, que é para eu vos mostrar o que fazer em caso de avaria. Ok, aqui temos uma temperatura que eu nem sei bem do que é, aqui temos o combustível, como eu já expliquei, não é? Tem que fazer isto assim, depois bússola, horizonte artificial, aqui é o vosso velocímetro, portanto aqui é o que nos interessa mais, velocímetro, o chamado pau e bola, a velocidade vertical, o altímetro, a pressão do manifold pressure, que nós queremos ter aqui no branco. Isto é o relógio, pronto, aqui temos as RPMs, também são extremamente importantes para os motores, para a saúde dos motores, e a temperatura dos motores, que também é muito importante. Portanto, vamos já fazendo táxi aqui, tirar o nosso travão. Eu não quero ficar aqui muito tempo, não vão os motores aquecer demais. Nós estamos aqui neste cenário lindíssimo, feito pelo Neptune 11, é um cenário freeware na Eslováquia. Eslováquia ou Eslovénia? Confundo sempre. Ui, desculpa, quem é que me pôs aqui este avião? Ai, Jesus. Isto é um bocado difícil fazer táxi. Mas pronto, o vento está de lado, como vem ali pela manga, mas está um bocadinho mais para... Ou não? Se calhar estamos Bem, se calhar estamos na pista errada, mas está mais ou menos de lado. Há bocado parecia-me que estava para aquela pista, agora parece-me que está para a pista de cá. Enfim, outra dica, nunca ponham os motores em relantim, nunca ponham no zero, ok? Deixem sempre pelo menos 10%, senão isto vai abaixo. E pronto, e isso também é uma dica para as aterragens, ok? Tem que lhe dar sempre um bocadinho de motor. Eu aqui, como sou um bocado mau no táxi deste avião, vai mesmo pela relva. Também quando este avião saiu, eles não tinham pistas destas, não é? Vocês têm aqui fusíveis, não é? Os fusíveis estão a funcionar. Deixa-me ver o que é que nós temos aqui. Nav lights já estão. Compass lights, dome lights, ok. As luzes já estão. Então, vamos aqui alinhar e vamos já sair. Ok, full power. O trem de trás já subiu, estamos quase nos 80 nós. E cá estamos nós. Ok, eu vou já tirar um bocadinho de potência e tirar também um bocadinho de RPMs, senão a gente mete já o motor a arder. Ok, vamos ali para a volta dos 2000. Enquanto estamos a subir podemos ir um bocadinho acima. Mas pronto, estamos a subir muito bem. Este avião sobe muito bem. Estamos a 80 nós. E agora, trem de aterragem para cima. Vamos lá ver se isto funciona. Aqui, Zuka. Já estamos a ouvir e está aqui a subir. Vá lá, isto normalmente é para aí. Se vocês voarem 10 vezes, isto avaria a 3. Mas agora funcionou. É pena. Porque mas eu posso vos explicar como baixar o trem de aterragem em caso de avaria, porque também é muito divertido.
Vamos tirar aqui mais um bocadinho de manifold pressure, só que o manifold convinha estar ali no branco, não é? Vamos tirar aqui também. Ok, P tá. Temos temperatura do óleo, estamos ok. Vamos então baixar um bocadinho o nariz. Ora, onde é que eu tinha o castelo? O castelo está ali. Vamos mostrar ali aquele castelo. O som está muito bom. Está muito alto, não é? Que eu tive que baixar o som, mas eu vou abrir a janela para a gente ouvir aqui o som destes motores. E ele voa-se muito bem. E como não tem piloto automático, vocês quando vão voar têm que trimar bastante bem. Mas depois está bem trimado. Epá, é muito estável mesmo. Nota-se que é um avião grande, não é? Ele demora a curvar, a virar, a voltar, desculpa. Mas volta. E voa-se muito bem. Portanto, aqui tem o trim, esquerda e direita. Nariz para cima e para baixo. Eu não sei. É este aqui. Nariz para cima e para baixo é este aqui. Elevator Trim Crank. Pronto. Eu para esse eu tenho um atalho. Para o outro é que não. Vamos sacar novamente disto. Está muito, muito, muito bom. Traz também um PDF que explica aqui a maior parte das coisas. Algumas coisas não explica tão bem, principalmente como começar o motor aqui. Vejam o meu vídeo, não é? Como começar o motor, que vocês vão conseguir. E depois aqui também termos muita atenção às RPMs, eu vou ter que baixar mais um pouco, e à temperatura. Ali está o castelo. Está muito giro aquele castelo ali. Uma zona bastante bonita. Logo ali ao fundo, aquilo é já a Ljubljana. Aqui, este aeroporto é já o aeroporto internacional de Ljubljana. Como estão a ver, ele é um avião lento, se bem que, olha aí, vamos aqui para aí 140 nós. Não, isto é miles, desculpem, isto é milhas. Portanto, fazendo a conversão, será que é 120? 100? Não é assim tanto. Mas é muito divertido voar. E depois quando vocês aprendem a pô-lo a trabalhar como deve ser, isto é meio pilotar, meio ser mecânico, okay? Vocês têm que ser mecânico sempre de olho nos motores. Nestes aviões antigos já sabe. Vamos já aterrar ali. E é assim, se falhar o vosso trem, vocês têm que pôr o gear no neutro, que é a meio. Se isto quiser ir para lá, que não quer. Bem, vou carregar no G, ok, está em neutro. E agora aqui vocês têm que pôr para baixo, que é o gear down, e depois dar à manivela. E isto tudo sem se espetarem, não é? A manivela aí, vai lá, já está a meio, vai lá, já está para baixo. Ok, onde é que está o aeroporto? Já me perdi todo. Está aqui, estamos muito altos. Portanto, não dá. Não, mas nós vamos para a outra pista de lá. Portanto, eu tirei aqui potência, mas não pus em idle, porque senão o motor vai abaixo. Vamos dar a volta e aterramos. E se virem aqui, já temos o trem para baixo. Opa, está muito giro mesmo. Tem que pôr até mais potência. Temos ali a nossa pista.
E depois é assim, isto tem umas animações muito engraçadas. Se, por exemplo, se os motores aquecerem demais, eles incendeiam-se mesmo. Eu posso tentar fazer isso, ou pelo menos mostrar-vos umas fotos daqui a bocado. E também, se vocês aterrarem sem trem de aterragem, o que acontece é que as vossas pás, as vossas hélices, vão ficar todas tortas, porque elas batem no chão. Então, epá, está muito giro mesmo. Ok, estamos aqui para na base. Ui, vamos para a final. 80 milhas. Já temos o trem no chão. Ok. Agora aqui, sem tirar completamente os motores, vamos começar a travar. Ele até para bem. Aí está. Vamos pôr aqui o travão. Agora é assim, eu não sei se isto vai funcionar ou não, mas se não funcionar eu depois mostro-vos as tais fotos. Mas vamos, nós temos isto travado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o motor... Oi, já foi abaixo. Já foi abaixo, pronto, isto acontece. Porque eu tinha os motores sem potência, lá está. E eles foram os dois abaixo, ok? Eu não cortei a mistura, não cortei nada. Pronto, o que eu vos queria mostrar era pôr os motores no máximo durante um bocadinho e eles incendiavam. Mas assim também deu para ver que os motores vão abaixo se vocês puserem no idle. Muito interessante este avião. Eu vou-vos mostrar aí as fotos do que é que acontece das outras falhas. Epá, mas está muito bom. Só antes de acabarmos aqui, vocês podem fazer, por exemplo, isto. E vem aqui, vem a cabine. Não é? Está tudo super detalhado. Tem aqui a própria casa de banho. Isto também sobe. Aqui acho que não dá para abrir depois só através dos menus. Opa, mas está muito, muito bom. Isto abre, vejam só. Vejam só. Está um espetáculo. Isto aqui é a ventilação. Dá para abrir também. Isto é o quê? Isto é de saída de emergência. Vai para ali. Olha lá. Ixi. Que atenção. Pá, que atenção ao detalhe. 17 euros. Como é que é possível? Muito bom. Vão lá suportar, vão lá ajudar o desenvolvedor. Porque pá, eles fizeram um trabalho incrível. Se quiserem ver também mais reviews, está aí a aparecer a lista de reprodução. Portanto, carreguem lá, ver o que é que vai saindo para o Flight Simulator. Não se esqueçam de subscrever também o canal para saber as últimas novidades. Partilhem os vídeos com os amigos e cá nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.